Cara, é simplesmente inacreditável a notícia que acabou de sair, que o Gomes e o Piquerez foram denunciados pelo STJD e podem pegar até 6 jogos de gancho nessa reta final do Brasileirão. Bom, vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso. Antes de mais nada, queria pedir para você, deixa o like, eu sei que é um momento de... Eu, pelo menos, estou inconformado, então um like, mas deixa o seu like aí de forma de protesto, que ajuda demais. E se inscreva no canal aqui, Papo Palestra, canal de palmeirense para palmeirense. Vamos lá. Cara, por conta daquela arbitragem horrível, ridícula, de Flamengo e Palmeiras no Maracanã, estão querendo enquadrar o Gustavo Gomes e o Piquerez no STJD, por uma questão ali de, enfim, vou até puxar aqui na notícia aqui, qual que é o que estão falando, né? Qual que é a justificativa. Mas, de qualquer maneira, enquanto eu puxo aqui na notícia, mas foi basicamente por críticas, né, à arbitragem, né, os dois, queria ver o artigo aqui, ó, o artigo 243F, né, que foi que o Piquerez, né, enquadrado nesse artigo, porque ele fala pro árbitro, você está de sacanagem, veio aqui só pra roubar a gente. Cara, no calor do momento ali do jogo, ali, o Piquerez dessa declaração, enfim. Eu queria saber primeiro que vai acontecer então com o diretor com o Flamengo, com toda a pressão que fez depois do jogo que nem era envolvido, que era Palmeiras e São Paulo. O que vai acontecer com o Flamengo? O que vai acontecer com o Felipe Luiz? O que vai acontecer com o diretor do futebol do Flamengo? Porque assim, eles falaram que havia um complô pro Palmeiras. Agora eu queria entender de vocês, da galera que fala que o Palmeiras comprou o campeonato, que a CBF é verde, que blá blá blá, não grito não sei o que lá. Qual é? E a narrativa? Cai por terra agora? Ou vai continuar com a narrativa de que o Palmeiras está sendo favorecido, não sei o quê? Quer dizer, tirar dois titulares, um dos dois jogadores mais importantes do elenco. A gente sofreu demais sem os dois, por exemplo, contra o Chelsea, lá no Super Mundial, né? O Piquerez fez muita falta contra o Chelsea no Mundial. Querem tirar simplesmente um dos maiores zagueiros em atividades do Brasil e talvez o melhor lateral esquerdo do Brasil. Querem tirar de 6 jogos dos últimos 10. Enquanto o Bruno Henrique lá no Flamengo tá jogando sob efeito suspensivo. Era pro cara não tá jogando. O cara foi pego em esquema de aposta. Tá entendendo? Cadê? Cadê a galera que fala que o Palmeiras tá sendo beneficiado nesse campeonato? Porque isso é um absurdo. Isso é o cúmulo do absurdo, tirar Gustavo Gomes e Piquerez na reta final, 60% dos jogos, 6 jogos de 10, cada jogo uma final. Esses 10 jogos agora, eu já fiz simulação, já fiquei tentando entender. Cara, cada jogo vai ser uma final para cada lado. Na verdade, nós temos 20 finais, 10 pro Palmeiras, 10 pro Flamengo, até o final do campeonato. Essa que é a realidade. Ainda tem um Cruzeiro correndo por fora. Se a gente bobear, o Cruzeiro chega. Ou seja, de uma reta final importantíssima, querem tirar o Piquerez e o Gustavo Gomes. Então eu queria entender aí, eu queria ouvir do seu Mauro César Pereira, provavelmente ele vai falar que tem que tirar mesmo, que é normal, que não sei o quê, mas e o Bruno Henrique? Que tá jogando sob efeito suspensivo. E outra, vamos comparar, o Bruno Henrique participa de um esquema de manipulação de apostas, toma um cartão amarelo de propósito, proposital, tudo errado. O bagulho de aposta que é errado, a questão de tomar o cartão amarelo de propósito que é errado, que é antiético, que é imoral. Enfim, e o cara tá jogando. Aí o Gustavo Gomes e o Piquerez, num jogo que o Palmeiras foi muito prejudicado, sim, pela arbitragem. Gustavo Gomes, inclusive, que foi o cara que sofreu o pênalti que o juiz não deu. O cara faz uma crítica ao árbitro, que nem foi uma crítica tão escandalosa, uma crítica ali de calor do momento, tanto que nem tava sendo falado, isso que é engraçado. Saiu a notícia agora, dia 23 de outubro, hoje é quinta-feira, o jogo foi no domingo. Pode ser que a partir de agora a galera repercuta, mas não tava sendo falado disso. Não tava sendo falado, nossa, o Gomes e o Piquerez, meu Deus do céu, papapá, não sei o que. Não tava sendo falado isso. Ou seja, agora vamos falar que provavelmente a narrativa do outro lado lá, a narrativa dos flamenguistas, do seu Mauro César Pereira, vai ser que é um absurdo, o que eles falaram, papapá, que tem que ser punido mesmo e tal. Eu tenho certeza que vai falar isso. Tenho certeza. Porque assim, qual outra oportunidade que eles vão ter para tirar dois dos principais titulares, dois elementos fundamentais na zaga do Palmeiras? Piquerez, a gente nunca conseguiu substituir o Piquerez, cara. Essa que é a verdade. Nunca conseguimos substituir o Piquerez. E aí agora querem tirar, numa canetada, tirar Piquerez e Gomes da reta final. Então pra mim, assim, é impressionante como que virou a maré, como que tá claro que não tem nenhum esquema de benefício pro Palmeiras, como que tá claro que tudo isso é uma palhaçada, como que tá claro, enfim.
Se tem uma notícia boa nos últimos dias é que o Paulinho tem tudo para retornar ao Palmeiras, né? Ao time do Palmeiras nessa reta final de ano. Nos últimos, pelo que eu vi ali, ele daqui uns 20 dias ele estaria apto a jogar. Ele deve pegar aí uns 5, 6 jogos aí do Campeonato Brasileiro. Se a gente conseguir se classificar, que eu espero muito que ele se classifique quanto ele deu na semifinal, ele poderia jogar a final da Libertadores, talvez não o jogo todo, mas uma parte do jogo. Ele foi um cara que, ele podia jogar 15 minutos no Mundial e os 15 minutos ele fez uma diferença absurda. Eu só não sei de quem tiraria pra colocar o Paulinho. Eu de verdade, eu não consigo. Eu acho que o Paulinho vai vir, ainda mais pra essa questão física que ele ainda vai estar se voltando e tal. Eu acho que de fato teria que ser um cara pro segundo tempo, pra de repente meter 3 atacantes se precisar, enfim. Mas é isso. Eu tô, agora voltando pra notícia do Gomes do Pegueirense, eu tô absurdamente inconformado mesmo com essa notícia. De verdade, me pegou até de surpresa. A capacidade. Ainda tem uma situação aí que parece que estão querendo jogar o Alan por uma expulsão contra o Fluminense lá atrás. Estão querendo julgar também para ele pegar um gancho também. Então, olha o acúmulo de absurdos, que a gente sai de um jogo que a gente de fato foi beneficiado lá contra o São Paulo, mas teve discussão, dá para discutir a expulsão do Bobadilha, dá para discutir isso, até me torno repetitivo, porque toda hora a gente tem que acabar falando a mesma coisa. Mas tudo bem, fomos beneficiados sim contra o São Paulo, não dá pra gente falar. Aquele pênalti foi pênalti do Alan em cima lá do Tapia, e isso mudou. Claro, a gente nunca vai saber como seria o jogo se aquele pênalti fosse marcado. Mas aí passa 15 dias, 14 dias, e tem o inverso acontece no Maracanã. Só que, novamente, eu tô vendo muita pouca gente falar que tem uma diferença muito grande a gente ganhar do São Paulo, que não está brigando por título, ser beneficiado contra o São Paulo e ser prejudicado contra o Flamengo. Porque se a gente for prejudicado, por exemplo, contra o Bragantino, se a gente for prejudicado contra o Sport, é outra situação. Agora, quando a gente é prejudicado contra o Flamengo, se a gente ganhasse do Flamengo, ao invés de estar empatado em pontos, a gente estaria 6 pontos à frente e em vantagem do critério de desempate. Ou seja, estaríamos 3 rodadas de gordura na briga pelo título. Se considerar o primeiro turno, que teve também polêmica absurda, favorecendo o Flamengo contra o Palmeiras, se a gente ganhasse aquele jogo lá que teve erro de arbitragem também, nós estaríamos 12 pontos na frente do Flamengo. Era pra gente estar 12 pontos na frente do Flamengo se não fosse erros de arbitragem. Se nós estivéssemos 12 pontos na frente do Flamengo com o critério de desempate ainda a nosso favor, nós estaríamos o quê? 5 rodadas de gordura. Ou seja, se a gente ganhasse 6 jogos, seríamos campeão. Então, assim, ou na verdade a gente estaria aqui discutindo, porque provavelmente o Flamengo teria 6 pontos a menos, e aí talvez até a briga estaria sendo mais até com o Cruzeiro do que com o Flamengo. Ou seja, eu não tô vendo nada disso falar. Aí pra jogar, pra piorar toda essa palhaçada, não tem outra palavra, os caras consideram tirar o Piquerez e o Gomes, dar um gancho de 6 jogos pro Piquerez e pro Gustavo Gomes. Isso não tem que pegar nem um jogo. O Piquerez tem que pegar o jogo dele de suspensão e acabou, e o Gomes tem que pegar nem... Acabou, cara. Olha o clima que estava feito, olha o absurdo que não foi a marcação do pênalti. Culpar agora o jogador, sabe? Olha, a CBF tá só mostrando que a CBF é e sempre foi rubro-negra. Essa historinha de que a CBF é verde, babá, isso caiu por terra. Eu não acho que a gente tem que ficar justificando coisa em erro de arbitragem, em palhaçada de CBF. Não acho. Mas também não dá pra escalar. Não dá pra escalar diante de um absurdo que é considerar, tirar da reta final do Brasileiro, 2 dos principais jogadores do Palmeiras, que são Gustavo Gomes e Piquerez. E você, torcedor, o que você acha? Já estava sabendo disso? O que você acha desse absurdo? Para mim é um absurdo, completo absurdo. Me falta palavras para falar sobre isso. Espero de verdade que isso não aconteça, tá? De verdade mesmo, porque seremos muito prejudicados mesmo, tá? Tem que lembrar, gente, que são 10 jogos até o final do campeonato. Além de tudo, pode acontecer do reserva do Piquerez se machucar, pode acontecer de um Bruno Fux ou do Murilo se machucar. Já pensou? Se um reserva do Piquerez, por exemplo, se entra o Jefté no lugar do Piquerez e o cara se machuca, ou é suspenso, e aí quem vai pra lateral esquerda? Vamos ter que improvisar alguém? Tá entendendo? Manda o Vanderlan voltar. Brincadeira, até porque deixa ele lá. Então é isso, gente. Olha, tô bem puto. Não tem outra palavra, não. Deixa o like aí, o like do protesto. Aprendi com o Facincani isso. Like do protesto. Se inscreva no canal e dá-lhe porco.